mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve a alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, nós estamos na tua casa, nesta casa de oração, reunidos enquanto povo de Deus, enquanto igreja, para este momento onde respondemos à tua convocação de vir e adorar ao Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, em obediência a isto. E mais do que fazermos isso, ó Deus, de uma forma mecânica, ou fazermos isso apenas como algo mecânico, nós estamos aqui, ó Pai, com os corações alegres, desejosos, ó Deus, de que a nossa adoração, o nosso louvor seja agradável ao Senhor. E agora, ó Pai, quando nós lemos a tua palavra e aqui estamos para expô-la, Senhor, nós queremos rogar a Ti que fale ao nosso coração. Que o Senhor venha aquecer ao nosso coração com a verdade da Tua palavra. Que realmente, ó Deus, sejamos edificados. Fale conosco, abra a nossa mente, abra o nosso coração e aplica em nós, ó Deus, a verdade da Tua palavra. Estamos aqui, queremos ouvir ao Senhor, queremos ser edificados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, nós fizemos a leitura do Salmo 25 e nesse Salmo 25 nós temos aqui Davi apresentando em oração um cenário aqui de aflição. Davi estava passando por um momento difícil. Davi estava passando por um momento de perseguição. A vida de Davi, você bem sabe, sempre foi uma vida marcada por momentos aflitivos. A biografia de Davi é uma biografia que nos mostra um homem sempre em um momento de adversidade, em um momento de dor. E neste salmo, Davi expõe a sua vida diante do Senhor.
E ele fala aqui dos seus pecados cometidos e dos seus constantes arrependimentos. Você bem sabe que Davi foi aquele que mais escreveu salmos, e pelo menos 2 dos seus salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51, foram marcados justamente por um momento de arrependimento dos seus pecados. Davi, um homem como nós, sujeito a todas as intempéries e sujeito a todas as limitações humanas e pecados, era um homem que caía, que pecava, mas que se arrependia e buscava ao Senhor. Por exemplo, no Salmo 32, ele diz: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos foram afligidos, a minha alma ficou abatida, abalada. No Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Ou seja, Davi é aquele homem que clama sempre pelo socorro divino. Davi, ele entende que ele precisa sempre buscar a presença de Deus, porque é em Deus que ele encontra refúgio. É em Deus que ele encontra socorro e, principalmente, é em Deus que ele encontra o perdão dos seus pecados. Por isso, meus irmãos, certamente ninguém está isento de enfrentar momentos de aflições, de perseguições, de incertezas. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com a sua mente abalada, preocupada, com o seu coração abatido por alguma situação, por algum momento de aflição, de adversidade. Quem sabe você tem vivido dias e dias abatido com uma situação que lhe persegue. E eu quero dizer para você, isto faz parte da nossa vida, isso faz parte até mesmo da nossa caminhada cristã. Como crentes, nós não estamos isentos das adversidades, das aflições e das lutas. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Meus amados irmãos, mesmo este homem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele enfrentou diversas situações adversas. No entanto, o grande diferencial deste homem estava na sua confiança em Deus. Estava justamente em suportar, em vencer os momentos aflitivos, porque ele se colocava sempre diante de Deus. Ele sabia que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso eu quero considerar com vocês nessa noite este salmo, mostrando justamente que a esperança em Deus não nos decepciona. Davi tinha essa convicção, Davi tinha esta certeza. Meus irmãos, supostamente alguns comentaristas, eles entendem, se você olhar para este salmo, nós não temos aqui como prever qual era a situação que Davi estava vivendo. Nós não temos, em outros salmos, você vai encontrar o contexto. Ou seja, Davi escreveu aquele salmo porque estava vivendo aquele momento, escreve. Mas na maioria dos salmos nós não sabemos o que estava acontecendo. Mas, como Davi era um homem que vivia sempre em adversidade, fugindo das perseguições, muitos comentaristas entendem que este salmo foi escrito quando ele estava vivendo um período de rebelião causado pelo seu próprio filho Absalão. Se você já leu a biografia de Davi, você vai encontrar um momento onde Davi está vivendo, fugindo da perseguição do seu próprio filho.
Você já parou para pensar que coisa terrível? O seu filho em rebelião contra ele, querendo usurpar o trono que era dele, e ele tem que fugir. E possivelmente seja este o pano de fundo deste Salmo 25. Depois dos principais pecados cometidos por este homem, pelo rei de Israel, a rebelião causada por seu filho para usurpar o trono, com certeza foi a maior afronta que este homem sofreu. Ele poderia até mesmo entender a perseguição de Saul. Ele poderia entender a multidão de inimigos de outros povos que se levantava contra Israel. Mas eu acredito que o mais forte clamor da sua alma foi vivido em um momento em que o seu filho se levantou contra ele. Essa com certeza foi a maior afronta. Quando Davi pecou em tramar, irmãos, aquele adultério com Betseba, e aquele adultério o leva a um outro momento de pecado, quando ele trama a morte de Urias. Urias era um soldado dos mais nobres, era alguém que confiava no rei, mas Davi peca, tomando a própria mulher desse seu soldado, e comete um adultério. E não contente ainda com isso, ele manda chamar Urias, que estava lá no campo de guerra, e trama a morte de Urias, para ficar com a sua esposa. Meus irmãos, nós estamos falando aqui do rei de Israel. Nós estamos falando aqui de um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, mas que realizou atos dos mais terríveis. Aquilo que nós sentimos até repulsa em saber que este homem cometeu tamanho pecado contra Deus. Mas o que este homem sabia é que Deus perdoa os seus pecados. Deus perdoa os seus pecados. E nisso então, confiado neste Deus que perdoa os pecados, é que ele busca a Deus. É que ele confessa os seus pecados na certeza de que Deus é aquele que lhe perdoa. Por isso é que no Salmo 51 ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, e contra ti somente. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, dai-me a alegria da tua salvação. Ele sabe que em Deus ele pode buscar o perdão dos seus pecados. Mas, meus irmãos, Deus perdoa Davi. O nosso Deus é um Deus de perdão. E glórias a Deus por isso, porque se nós estamos aqui nessa noite, se nós podemos adorar ao Senhor, se nós podemos entrar na presença de Deus com louvor, com adoração, se nós podemos chamar o Senhor de o nosso Pai, o nosso Deus, é porque Ele nos perdoou. Ele perdoou os nossos pecados, e por isso nós estamos aqui. E por isso entramos na sua presença. Mas, meus amados irmãos, uma coisa é entendermos que Deus perdoa os nossos pecados, mas outra coisa são as consequências dos nossos pecados. Os nossos pecados causam consequências nas nossas vidas. Muitas vezes nós pedimos perdão a Deus porque fizemos aquilo que não foi agradável a Deus, desobedecemos a Deus, buscamos e confiamos de que Ele perdoa, e é assim que a palavra de Deus nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, saiba que você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo é justo, Ele perdoa os seus pecados. Mas, meus amados irmãos,
as consequências do nosso pecado, por vezes, nós não entendemos isso. Nós começamos a sofrer algumas situações devido às consequências do pecado e muitas vezes nós ficamos abalados, nós ficamos confusos, nós nos sentimos culpados, porque nós entendemos o perdão de Deus, mas nós não sabemos muitas das vezes lidar com a situação das consequências do nosso pecado. Veja que Deus perdoa o pecado de Davi, mas o profeta se levanta e diz: Davi, a espada nunca se apartará da tua casa. Essa era a consequência. Davi, você vai sofrer. Esse seu pecado sim foi perdoado, mas a espada nunca se apartará da sua casa. E é justamente isso que está ocorrendo, o impasse que ele está vivendo com Absalão e outras situações complicadas na sua família eram consequências do seu pecado. Querido, você pode e deve, se você pecou, buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus pelo perdão, mas saiba de uma coisa, as consequências do pecado nós sofremos. Nós sofremos. E, amados irmãos, Davi estava passando por esse momento. Dessa forma, Davi menciona os pecados até mesmo aqui, nesse salmo da sua juventude. Ele fala da crueldade dos seus muitos inimigos. Davi é aquele homem que está em um momento confuso, a sua mente está abalada por aquilo que está acontecendo. Mas como ele fez em diversos outros momentos da sua vida, Davi confiou sua vida nas mãos do Senhor. Meus irmãos, esse salmo ele tem aqui uma estrutura muito bela. No hebraico, cada versículo iniciado aqui, ele é iniciado com as letras do alfabeto hebraico. E isso muitas vezes era feito para que as pessoas memorizassem melhor o salmo. E Davi, como um musicista que ele era, quando ele escrevia esses salmos, o seu desejo é que isso fosse um cântico também. E por isso, quando ele compõe os salmos, ele compõe dessa forma para que as pessoas pudessem memorizar, até mesmo ele, memorizar melhor aquilo que ele havia escrito. Bem, o primeiro ponto, meus amados irmãos, deste nosso salmo, diz respeito de quem espera em Deus não é confundido. Veja os 3 primeiros versículos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, e nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Meus irmãos, veja, Davi, pressionado que está pelas aflições, ele começa agora o seu clamor nesse Salmo 25, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Senhor, Senhor, a ti elevo a minha alma. A ti elevo a minha alma. Isso era característico da vida de Davi. Davi é aquele homem que ele não hesitava em buscar a Deus em todos os momentos. Fosse o momento que ele estivesse vivendo, ele buscava a Deus dizendo: Senhor, estou aqui. Senhor, a ti elevo a minha alma. Porque ele sabe que Deus é aquele que ouve as nossas orações e o nosso clamor. Ele não tinha dificuldades em relação a isso. E por isso ele sabe que ele pode buscar a Deus. E ele começa esse salmo então dizendo: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Notem que ele está passando por um momento de muita aflição, de muita adversidade.
Mas ele não começa este salmo lamentando. Não, ele não começa esse salmo reclamando. Mas ele começa esse salmo dizendo: Senhor, a Ti eu elevo a minha alma, pois em Ti eu confio. Ele não olha primeiramente para os seus problemas, ele não olha primeiramente para as suas adversidades, mas ele sabe que pode se apresentar a Deus quando surge algum incômodo, porque ele confia no Deus que pode livrá-lo de toda e qualquer situação adversa. A Ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em Ti eu confio. O salmista aplica agora a sua mente e o seu coração na decisão de crer e confiar no Senhor, porque ele sabe que só Deus pode livrá-lo. Ele sabia que pensar demais nos problemas pode levar ao momento de angústia, ao momento de tamanha tristeza e que vai levá-lo ao desânimo, e ele não quer ficar pensando nisso. Quantas vezes, irmãos, nós somos levados a ficar olhando para os nossos problemas, para as nossas adversidades. Você passa o dia e os problemas na cabeça. E chega à noite, os problemas ainda estão ali te atormentando. E você vai dormir e os problemas estão ali te atormentando. E os dias vão se passando e você vai ficando amargurado. Você vai ficando desanimado. Você começa a não enxergar saída para o seu problema. Davi não quer ser uma pessoa assim. Davi, ele não fica olhando para os seus problemas, porque os seus problemas poderiam desanimá-lo, poderia diminuir a sua confiança em Deus. Mas a sua postura aqui, em meio a esta adversidade, é de se colocar diante de Deus. É de colocar os seus problemas, as suas adversidades, aquela rebelião que estava acontecendo diante de Deus. Meus irmãos, por vezes, com essa nossa dificuldade de descansar em Deus, diante das nossas adversidades, é que nós passamos por momentos aonde nós vamos sucumbir. Quantos crentes desanimados hoje? Quantos crentes? Você anda por aí, você eu converso com muitos pastores, amigos, da Assembleia de Deus, presbiteriano, da Batista, da Metodista, quantas pessoas desanimadas. Principalmente depois da pandemia, parece que o olhar para a situação adversa, para essa doença maldita que veio e que levou tantas e tantas vidas, você começa a olhar para as dificuldades, e aí vem a política, e aí vem toda essa questão de corrupção, e você começa a olhar para tudo que está ocorrendo, você começa a desanimar. E você desanima até mesmo da igreja. Você desanima até mesmo de buscar a Deus, de confiar em Deus. Hoje pela manhã nós trabalhamos isso aqui na escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, Davi, o rei de Israel, ele sabe que ele pode esperar em Deus. E ele reafirma aqui, o rei de Israel, ele reafirma aqui a sua confiança no Senhor, e ele então menciona até mesmo a distinção entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus. Olhe para o verso de número 3, ele vai dizer assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Se você espera em Deus, você tem esperança. Se você espera em Deus, você não será envergonhado. Se você espera em Deus, você pode realmente descansar a sua mente e o seu coração. Mas ele vai dizer, ainda no verso 3,
ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Meus amados irmãos, aquele que crê em Deus, ele pode ter total confiança de que Deus está com ele, de que Deus caminha com ele. Davi era um homem que fugia de um lado para outro, ele não ficava inativo, não. No meio das suas dificuldades, no meio das perseguições, ele subia, ele se escondia nas cavernas, ele entrava em tantos outros lugares, em cidades, ele buscava refúgio. Mas ele sabia de uma coisa: não é o monte que vai me trazer segurança, não são os meus soldados que irão me livrar, mas é Deus. É Deus. Em Deus eu posso confiar, em Deus eu posso descansar, mesmo em meio às perseguições e às rebeliões. O salmista diz, meus irmãos, que se você está esperando em Deus, não há motivo para temer. Qual é a sua dor? Qual é a sua preocupação? Qual é a sua adversidade? O salmista está dizendo para você: espera em Deus, confia em Deus, eleve a sua alma ao Senhor, confia nele, confia nele. Os praticantes da injustiça, esses sim serão confundidos, mas os que esperam em Deus serão recompensados com clareza, com direcionamento do alto, porque Deus não desampara os justos. O segundo ponto, meus irmãos: ande na verdade e encontre a salvação do Senhor. Salvação aqui eu não coloco não no sentido de salvação da alma, mas salvação do momento que você está vivendo. Ande na verdade, encontre um direcionamento de Deus. Irmãos, veja que nos versos 4 e 5, Davi assim diz: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amados, esperar em Deus, nós falamos muito sobre isso. Espera em Deus, espera em Deus. Há salmos que diz aí: espera no Senhor, espera em Deus, espera em Deus. Mas muitas vezes nós não sabemos o que é esperar em Deus. Há muitas pessoas que acreditam que esperar em Deus é ficar inativo num canto. Esperar em Deus é você estar diante de uma situação aflitiva, de algo que você precisa resolver, e você ora, coloca nas mãos de Deus e fica ali esperando, sem fazer nada. Não, não é assim. Esperar em Deus não é inatividade, ao contrário, você é ativo. Por isso, frequentemente, Davi buscava entender os caminhos de Deus. É por isso que aqui ele pede: veja só, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ou seja, Senhor, eu estou vivendo essa situação, o que o Senhor pretende com isso? O que eu devo fazer neste momento? Senhor, eu vou tomar essa atitude, me ajude. Ele pede aqui, ele diz: Senhor, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ele sabe que ele pode esperar em Deus, mas esse esperar em Deus não é ficar sem fazer nada, ao contrário, é buscar a Deus e tomar as decisões. Há um momento onde Davi está fugindo com alguns homens e com as suas mulheres, soldados, os filhos, e ele chega em uma cidade chamada Ziglac, e nessa cidade ele fica ali durante um tempo. E há um momento onde ele pega os seus soldados e saem daquela cidade,
e os seus perseguidores, ele está sendo perseguido por Saul e por seus soldados. E o que ele faz? Ele sai e ele deixa as mulheres e as crianças lá em Ziglag. E o que vai acontecer? O exército inimigo entra naquela cidade, leva as mulheres e as crianças, sequestram, levam embora, queimam ali as tendas. E quando Davi volta, ele encontra, juntamente com seus soldados, aquela situação. Aonde estão as mulheres, aonde estão as crianças? O que fizeram? Foram levadas. O texto lá, meus amados irmãos, vai dizer que aqueles homens foram tomados por uma tristeza e choraram copiosamente, a ponto de não haver mais forças para chorar. Eles lamentaram tanto, eles choraram tanto por aquele momento que eles estavam passando ali, levaram suas mulheres, levaram seus filhos, e agora choram, a ponto de não mais ter força para chorar. O texto lá vai dizer isso. Porém, Davi, ele busca a Deus. Davi, como sempre ele faz: Senhor, a Ti elevo a minha alma, em Ti eu confio. Ele busca a Deus, ele se esforça no Senhor, e ele pergunta para Deus: Senhor, eu tenho que ir lutar contra este povo, eu tenho que ir para resgatar, o que eu faço? Veja, meus amados irmãos, que o Davi, ele ora e age. Esperar em Deus não é simplesmente você colocar as coisas na mão de Deus e ficar sentado. É como aquela pessoa que: Senhor, me dá uma porta de emprego, mas fica em casa assistindo televisão. Não leva um currículo, não sai, não caminha, não. Você pode esperar em Deus, você pode confiar em Deus, Ele vai abrir portas, mas Ele pede para você: vai e faça a sua parte. E é isso que Davi entende. Davi entende que ele pode buscar a Deus, que ele pode confiar em Deus, e assim ele faz. Mas veja que ele vai dizer: Senhor, me ensina os teus caminhos, eu quero aprender as tuas veredas. E Davi, meus irmãos, ele vai lutar. Ele sabe que ele tem poucos soldados. Ele sabe que o seu exército não é um exército forte, mas confiado em Deus, ele vai à luta e Deus lhe dá a vitória. E ele volta trazendo de novo as mulheres, os filhos, porque ele confiou em Deus e ele esperou no Senhor. Meus irmãos, às vezes você não entenderá o caminho do Senhor se você ficar inativo. Se você ficar sem buscar a Deus, se você não orar, se você não se comunicar com outras pessoas que possa orar com você, que possa lhe aconselhar. Mas você precisa insistir em buscar a compreensão da vontade de Deus, pedindo ajuda a Ele. Eu vejo muitas vezes pessoas procurando, e não é que eu seja contra, mas as pessoas muitas vezes ficam procurando ajuda no psicólogo, ajuda num aconselhamento, ajuda aqui, ajuda acolá. Ok, isso é válido também, mas se você primeiramente buscou ajuda em Deus. Há muitas pessoas que vão procurar um psicólogo, vão procurar o psiquiatra, vão procurar o aconselhamento, mas não procura Deus. É Deus, primeiramente, que deve ser buscado. E é isso que Davi, ele pede aqui: Senhor, em Ti eu confio. Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Eu quero saber a Tua vontade. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma coisa que é muito importante, que em salmos anteriores Davi também fala sobre isso, é que nós precisamos entender
a bondade e a misericórdia de Deus. Notem que a partir do verso de número 6, Davi assim diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Meus irmãos, provavelmente a circunstância que Davi estava vivendo, como já citamos, era a consequência dos seus pecados. E mesmo com esse seu arrependimento genuíno, ele é repreendido. E agora, certamente, as suas memórias, a memória do seu pecado, agora o atormentava, o incomodavam. Entretanto, Davi, ele não acreditava que a sua própria justiça seria responsável em o tornar digno diante do Senhor. Eu já vi pessoas que, por vezes, elas entendem que vão alcançar o favor de Deus por causa da sua justiça própria. Senhor, eu tenho sido zeloso na tua casa. Senhor, eu tenho sido um bom servo. Senhor, eu tenho feito isso. Senhor, eu tenho feito aquilo. Por que isso está acontecendo comigo? É como se ele estivesse dizendo a Deus: Senhor, tu está sendo injusto. Olha só, é o que eu faço. Vocês lembram lá do fariseu da parábola que Jesus nos ensinou? Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu não sou como esse homem pecador. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Olha só, eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom esposo, eu tenho feito as coisas certas, e olha só o que eu estou passando. Muitas vezes nós queremos tratar Deus dessa forma, achando que a nossa justiça, achando que a nossa maneira de viver justa é que vai atrair a bondade e a misericórdia de Deus, e não. E Davi entende isso, é por isso que ele vai aqui dizer, no verso de número 6, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Ele sabe que não são as suas justiças. Por mais que ele seja um homem segundo o coração de Deus, não é aquilo que ele faz que vai atrair a bondade e a misericórdia de Deus. Não, a bondade e misericórdia de Deus fazem parte dos atributos de Deus. Deus é bondade, Deus é misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda a manhã, as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Você está aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Você está respirando hoje por causa da misericórdia de Deus. Você se alimentou hoje por causa da misericórdia de Deus. E mesmo que se você não tivesse se alimentado, a misericórdia de Deus te dá vida. Ela se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Em um salmo anterior, aquele salmo que eu acredito que é o salmo que você mais conhece, o Salmo 23. O Salmo 23, Davi vai começar: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. E ele vai terminar o salmo dizendo assim: bondade e misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É a bondade e a misericórdia do Senhor que nos favorece. Amados irmãos, você pode ter essa plena convicção, essa plena certeza de que em todos os dias da sua vida, a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar seguindo você, aonde quer que você esteja, o que você estiver fazendo, a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar com você, jamais vai te abandonar. Bondade e misericórdia vão me seguir até o dia final. No Salmo 26, o salmo posterior a este, o salmista fala da sua sinceridade, o que sem dúvida foi o diferencial para que Davi continuasse temendo ao Senhor em toda a sua vida. Davi entende uma coisa: ele pode ter cometido todo tipo de pecado, ele cometeu grandes falhas, ele tem consciência disso, mas ele teve arrependimento, e quando ele se arrepende diante de Deus, ele tem a certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirá todos os dias. Bondade e misericórdia está com você, está com a sua vida. Você pode ter plena consciência disso. Em quarto lugar, já estou caminhando para o final, quem teme ao Senhor verá a sua aliança. Verso 12 a 14. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Meus irmãos, Davi continua aqui a sua oração, e ele fala aqui da jornada extraordinária, assim podemos pensar, daquelas pessoas que andam com Deus. Veja que esse verso 14, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Davi está aqui nos mostrando, meus irmãos, que o temor é a forma da humanidade responder a essa bondade e misericórdia de Deus. Aquele que recebe bondade e misericórdia é aquele que teme ao Senhor. Desde aquele momento da queda do homem no Éden, Deus procura os fiéis para ter intimidade com Ele. Deus, certa feita, falou a uma mulher samaritana que estava diante de um poço, uma mulher que adorava outros deuses. Aquela mulher vem e Jesus ali trava uma conversa com aquela mulher, e entre outras coisas que ele fala a ela, ele diz: Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus quer ter intimidade com essas pessoas. Você tem intimidade com Deus? É isso que Ele quer. A bondade dEle, a misericórdia dEle está com você, para que você o tema e para que você tenha intimidade com Ele. Como é bom quando você tem intimidade com uma pessoa, não é mesmo? Você pode confiar naquela pessoa, você pode andar com aquela pessoa, você pode colocar diante dele as suas angústias, os seus medos, porque você confia, você tem intimidade com aquela pessoa. O que Davi está dizendo aqui, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você teme a Deus? A intimidade de Deus é para você. Ele quer ter intimidade com você. E Davi, ele sabe disso. E por isso, ele entende que Deus quer comungar com essas pessoas. E para essas pessoas é que o Senhor ensina o caminho reto, o caminho de repouso, o caminho que se deve seguir.
Lembrando novamente do Salmo 23, é por isso que Davi pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo diante de um caminhar aonde você está vivenciando um momento de tamanha aflição, que para você é um caminho de morte, mas você não vai temer, porque você sabe que Ele está com você, que Ele está caminhando com você. Meus irmãos, grandes heróis da fé, como Abraão, como Moisés, como Gideão e tantos outros, se destacaram na história, porque eram homens que tinham intimidade com Deus. Não eram homens que eram isentos de erro, não. Eram homens que tinham erros, e erros muitas vezes graves. Você estuda a história de Abraão. Abraão é o pai da fé, mas veja o que Abraão fez. Abraão colocou a sua esposa em situação de perigo. Abraão deu muitas cabeçadas, mas Abraão tinha intimidade com Deus. A ponto de Deus mesmo falar: eu vou ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Veja só, que intimidade! O próprio Deus chamando Abraão de meu amigo. E é isso que Jesus falou aos seus discípulos, consequentemente a nós: já não chamarei mais servos, mas meus amigos. Meus amigos. Por causa dessa intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É por isso, meus irmãos, que o escritor de Hebreus, quando vai falar dos heróis da fé, ele diz que aquelas pessoas venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. E sabe por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus. E eu quero terminar. A confiança em Deus na aflição. A partir do verso de número 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Ele novamente volta àquilo que ele falou no primeiro versículo. Pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Meus irmãos, no final do seu clamor, no final desta oração, o salmista, ele repete aqui, agora até mais, com mais detalhes, a sua aflição, a sua dor, o seu momento. Ele está totalmente diante da presença do Senhor, entendendo que somente Deus é o seu refúgio, somente Deus é a sua esperança. A ponto, meus amados irmãos, de ver algo que muito me chama a atenção, é que ele aqui vai dizer: eu estou sozinho. Você já imaginou isso? Você já se sentiu assim? Você já se sentiu naquele momento em que você está em meio a tantas e tantas pessoas, mas parece que você está só? É assim que Davi estava. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo hoje, segundo me parece, nós já alcançamos 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões, recentemente, né? Parece. 8 bilhões de habitantes. E em meio a 8 bilhões de habitantes, tem pessoas vivendo só. Não é porque não tem ninguém ao seu lado, mas porque ela não se sente acolhida, ela não se sente entendida, ela não tem em quem confiar. Meus irmãos, isso é muito triste. E Davi é um homem assim.
Davi, ele fala, eu estou só. Ele está vivendo em um momento de solidão, de ansiedade, de dor. Estes eram sentimentos, principalmente diante da crueldade dos seus inimigos. Um homem que fugiu até mesmo do rei, que era aquele que tinha que protegê-lo. Saul tinha que proteger o seu súdito, ao contrário, Saul queria matá-lo. Você imagina isso? E agora, ele foge do seu próprio filho, que quer usurpar o trono. Imagine o coração, a alma desse homem. É um homem abalado pelos seus sentimentos. No entanto, meus irmãos, a decisão de Davi não era olhar para essa situação, mas olhar continuamente para o Senhor. E por isso ele pede, Senhor, me permita olhar para ti. E a ti eu elevo a minha alma. Note que no verso 1 ele fala isso, e no verso de número 15 ele reafirma isso. Eu quero continuar olhando para o Senhor. Não é para a minha solidão, não é para a minha ansiedade, não é para a aflição da minha alma. Eu quero continuar olhando para ti, porque é em Deus que nós encontramos o refúgio. É em Deus que nós encontramos a nossa proteção. Queridos, muitas vezes nós saímos por aí querendo encontrar refúgio na igreja, querendo encontrar refúgio na família, querendo encontrar refúgio aqui e acolá. E é claro que esses lugares também são lugares de refúgio, mas principalmente nós precisamos buscar o refúgio em Deus. É nele. É nele. E é isso que leva Davi a se alegrar em Deus. Porque ele decidiu olhar para o Senhor. E o Senhor o permitia enxergar agora, além da realidade do sofrimento. Apesar daquela dor, apesar daquele sofrimento, o rei Davi podia trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Queridos, concluindo, esse salmo nós vemos um homem que está passando por uma situação de grande aflição, de grande dor e de grande sofrimento. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que está passando na sua vida. Eu não sei quais são as suas lutas interiores. Mas eu sei quem sabe. E esse que sabe, ele está dizendo que ele é o seu refúgio. Que você confie nele. Que você busque a ele. Que você possa fazer que nem Davi, Senhor, a ti elevo a minha alma, pois em ti eu confio. Que você aprenda, meus irmãos, assim como Davi, a vencer a sua angústia e ver Deus se manifestar na sua vida. Deus se manifesta na nossa vida. Eu costumo dizer, para que você vença aquilo que você está vivendo no presente, muitas vezes você tem que olhar para trás. Olha o que Deus já fez na sua vida. Certa feita Deus levanta um profeta, o profeta Ageu, para falar ao povo. O povo está abatido, o povo está acanhado, o povo está desanimado. E Deus levanta o profeta Ageu e diz assim: considera o teu passado. Olha o teu passado, olha o que eu já fiz. Por que você está assim? Por que você continua assim abatido? Por que você continua assim triste? Veja o que eu já fiz na tua vida. Você chegou até aqui. Em Malaquias, Deus vai falar ao povo dizendo: eu amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. O povo não entende, fala assim: mas no que o Senhor tem me amado? Deus simplesmente fala: cadê Esaú? Cadê Esaú? Vocês estão aqui, Esaú ficou pelo caminho.
Queridos, Deus quer que você não hesite em clamar a Ele, em buscá-lo, em confiar a sua vida a Ele, lembrando sempre daquela afirmação que eu já citei aqui, do nosso Mestre Jesus: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos fazer da experiência de Davi a nossa experiência de confiança e de caminhar com Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, que nos fortalece, que nos conduz embaixo da sua graça maravilhosa. E nesse sentido de adoração, eu quero convidar a igreja a entoar ao Senhor o hino Coração Quebrantado, o hino de número 67. Ao som do instrumento, a igreja se coloca em pé, em reverência ao nosso Deus. Hino de número 67, Coração Quebrantado. Glória a Deus.